Olá, irmãos, esse é o nosso culto de quarta-feira, nossa série de mensagens aqui no livro de Neemias. Hoje estamos no capítulo 10, nosso tema de hoje é votos de compromisso. Nós vimos que no capítulo 9 o povo se reuniu para adorar a Deus, se reuniu para buscar a Deus, se reuniu principalmente para reconhecer seus pecados, os pecados da nação. O povo estava realmente arrependido dos seus pecados. A gente viu no capítulo 9 todo que eles reconheceram, passaram por muitas dificuldades exatamente porque desobedeceram a Deus, desobedeceram à vontade e às leis de Deus. E agora nós vemos no capítulo 10, por isso que o tema de hoje é votos de compromisso, que eles resolvem obedecer, eles resolvem pegar aquilo que os seus antepassados não fizeram e agora tomaram a decisão de obedecer a Deus, e é isso que nós vamos tratar nesse capítulo 10, que é o capítulo de hoje. No finalzinho do capítulo 9, no verso 38, depois de reconhecer o pecado, depois de reconhecer todo o mal que chegou até eles devido à desobediência, nós aprendemos que Deus ele exige que o povo dele reconheça sempre seus pecados, seus erros, mas que acima de tudo tome uma decisão de mudar de vida. Não adianta reconhecer que é pecador, não adianta reconhecer que tem falhas se você não mudar de atitude. Então por isso que o povo se reuniu, aí no verso 38 do capítulo 9, o povo se reuniu e assinou um documento de compromisso. Veja só no verso 38 do capítulo 9. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escreveremos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O verso 38 fala do compromisso por escrito que esse povo fez para, a partir daquele momento, obedecerem às leis de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, portanto, não adianta só reconhecer que é pecador, não adianta só reconhecer que tem erros, que tem falhas, mas que tem que mudar de atitude. A conversão é exatamente isso. Queria orar nesse momento para que você, nessa noite de quarta-feira, possa receber essa palavra e levar para o seu dia a dia, porque, como eu sempre falo, se a gente não levar a sério, se a gente não colocar em prática essa palavra, ela não vai ter valor nenhum. Vamos orar. Pai Altíssimo, Soberano Deus, eu quero te pedir, Deus, que abençoe esta palavra, abençoe os irmãos que já chegaram aqui pelo canal da PIB Tabapuá, abençoe cada uma das pessoas que chegaram e que tem acompanhado essa série de mensagens no livro de Neemias, onde temos aprendido grandes lições sobre um povo que estava com a cidade devastada, com a nação destruída e que agora tenta reconstruir suas vidas. Abençoe o teu povo e cuida da tua igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Eu não vou ler os primeiros, deixa eu ver aqui, os primeiros 27 versículos do capítulo 10, porque ele fala só das famílias que assinaram o termo de compromisso. Vou ler aqui o verso 1, tá, que diz assim: os que selaram foram... Aí começa primeiramente com Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, e aí ele começa a listar todas as famílias, os levitas, a partir do verso 9, os chefes do povo, a partir do verso 14. E aí, lá no verso 28, depois de falar de todas as famílias que assinaram esse documento, nós firmamos um compromisso com o Senhor de que nós iremos obedecer, sim, todos os mandamentos. Aí no verso 28 diz assim: o resto do povo, 10, 28 agora. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos e outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos nobres e convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Perceba aqui, eu estou lendo hoje numa versão diferente, mas eu vou já voltar aqui para a NVI.
Percebam aqui que a primeira atitude foi dos líderes. A primeira atitude foi daquelas pessoas que comandavam, que lideravam e que tinham que dar exemplo. Eu acredito que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, se as pessoas que têm mais poder aquisitivo, se as pessoas que têm mais condições financeiras não tomarem um posicionamento, não tomarem uma atitude de também fazer algo pela população mais pobre, que está sofrendo mais nesse momento da pandemia, porque, assim, claro que todo mundo perdeu com essa pandemia, tanto os ricos quanto os pobres, mas principalmente os pobres, porque não existe a questão da educação financeira, não existe o guardar, até porque a maioria não dá para guardar. Então, aqui a decisão partiu primeiro de quem está lá em cima, dos nobres. Os nobres afirmaram o compromisso. Eu vou pegar aqui a NVI, para ler a partir daqui na versão da NVI. Os nobres firmaram o compromisso com Deus, assinaram o documento dizendo: nós vamos obedecer. Se nós não obedecemos no passado, nós vamos passar a obedecer agora. E é a mesma coisa, meu irmão, que eu peço para que você faça. Firmar um compromisso, o tema de hoje é votos de compromisso. Firmar um compromisso com Deus é que vai fazer com que a sua fé se torne uma fé prática. Esse povo tinha as leis, tinha esse livro, apesar da lei de Moisés, né, o livro talvez ter sido esquecido, talvez ter sido escondido do povo quando teve o exílio babilônico, mas agora quando Neemias e Esdras trazem o livro de Moisés para ler para o povo, a primeira decisão que eles tomam nós temos que nos arrepender. E aí no verso 9, há choro, há pranto, há arrependimento, e aí, a partir dali os nobres, os mais ricos, tomam a decisão. Não, nós vamos assinar um termo, um documento dizendo que nós vamos obedecer, porque nós fomos desobedientes, nós pagamos um preço altíssimo. Foram 70 anos de escravidão por causa da simples desobediência. Como a gente viu no culto de domingo, Deus governa todas as nações, Deus governa todos os povos, independente da liderança que foi escolhida para estar à frente de um país, de uma cidade, de um estado, Deus está acima de todos. E quando, na verdade, Deus colocou o povo de Israel, o povo de Judá, dentro do exílio babilônico, foi para que eles aprendessem que precisavam obedecer àquele que é Senhor e soberano da humanidade. Que se tinha algum povo que precisava aprender alguma lição com todo esse sofrimento, era o povo de Deus. E parece que fez sentido, parece que realmente o povo agora aprendeu a lição e tomaram a iniciativa de, felizmente, obedecer. Aí nós vamos para o verso 30, para ver aqui, na NVI está mais clara a decisão que eles tomaram. Do verso 30 eles dizem assim, começou aqui o que eles escreveram. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Ora, um dos pecados que levou o povo ao exílio babilônico foi exatamente a desobediência, o casamento misto. Verso 31. Quando os povos vizinhos, aí é o segundo compromisso. O primeiro, não casar filhas com povos vizinhos que não conhecem a Deus, que não obedecem, que não honram a Deus. E o verso 31, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou um dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Percebam que agora, aquilo que Moisés tinha escrito na lei, o povo disse que vai obedecer e vai assinar um documento. Verso 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente a 4 gramas para o serviço do templo. Perceba que primeiro eles prometeram, fizeram o compromisso de que não iam mais se casar com nações que não honravam a Deus, né, de dar os seus filhos em casamento. Segundo, não iriam mais fazer negócios no dia de sábado, né, que ainda aqui é lei ainda, então eles não podiam fazer negócio no dia de sábado. E terceiro, e aqui do terceiro, do verso 32, acredito que até o 38, ele está assumindo a responsabilidade em relação ao templo e às pessoas que serviam no templo. Porque a gente sabe que durante a lei, os levitas, eles trabalhavam diretamente para servir no templo. Eles não podiam ter emprego, eles não tinham as suas profissões normais, como as outras tribos de Israel, mas os levitas foram consagrados
desde o seu nascimento para que cuidassem do templo, da organização do templo, até porque era algo que dava muito trabalho, né? Apesar de que o templo está sendo reconstruído, mais um motivo para eles se dedicarem ainda mais. Mas quem tinha que manter esse templo funcionando, quem tinha que manter a obra acontecendo, eram aqueles que tinham suas profissões, que tinham seus trabalhos e que iam ajudar a manter aquela obra. Aí ele diz: assumimos a responsabilidade, no verso 32, de dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo, para os pães consagrados, para ofertas regulares. Ou seja, tudo que era voltado ao templo era de responsabilidade do povo de Deus, que reunia-se para manter a obra de Deus no meio do povo. Verso 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, levitas do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor. A lenha do templo, ou seja, tudo que fazia parte da organização do templo. E vamos trazer agora para os dias atuais. Pastor, então qual o significado disso para os dias de hoje? Como igreja de Deus, como servos de Deus, nós temos o dever de manter os missionários, de manter aqueles que falam do amor de Deus, que pregam o amor de Deus. Eu não estou dizendo para manter com luxo, não, porque às vezes, né, a gente vê o luxo de muitos líderes religiosos esbanjando pastores com jatinhos, com grandes terrenos, né, com cavalos, criando cavalo. Não estou falando disso. Eu estou falando que os grandes homens de Deus, aqueles que realmente são, que honram a palavra, aqueles que vão para a obra de Deus sem pensar em retorno financeiro, eles precisam do nosso cuidado. E muitas vezes eles estão sozinhos numa batalha, às vezes em povoados que não têm o que comer. Então, vale a pena analisar quem você está ajudando financeiramente, quem você está ajudando como missionário. Porque tem muitos que se dizem missionários, que estão na TV, usurpando o dinheiro do povo, às vezes criando uma falsa ideia de que ele está fazendo missão. Missão é para quem está no campo de batalha, que está lá no campo missionário fazendo a obra de Deus. Então, trazendo para os dias atuais, é dever nosso, como sacerdotes do Deus vivo, manter a obra de Deus, porque nós não dependemos de governo e nunca queremos depender de governo, porque a gente sabe que isso tem um troco. E nós, como bons servos de Deus, não queremos depender de governo. Na própria doutrina batista, nós aprendemos que tem que haver essa separação de igreja e Estado, para que eles não venham querer impor regras aqui que possam ir contra a palavra de Deus. Então, nosso desejo é continuar pregando a palavra de Deus como ela é, sem intervenção do Estado. Porque quando o Estado vier intervir na igreja, a gente vai ter que ceder algumas coisas que vão ferir o princípio bíblico. Por isso é nosso dever tanto cuidar do templo, como das pessoas que servem no templo, como dos mais pobres que estão no templo precisando do nosso apoio. Esse texto, essa demonstração primeiramente, de fazer um compromisso. Faça um compromisso você com Deus. Não faça compromisso com ministérios, mas com Deus. O seu compromisso com Deus é ajudar a obra de Deus, ajudar o missionário, ajudar os mais pobres que tanto precisam. Continuando, o verso 36 diz: conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos. Vai falar a partir daqui para frente sobre a questão dos dízimos, da primazia de Deus, das primícias. Nós, em tempos de crise como esse que nós passamos, o que mais nós queremos, o que mais as pessoas que estão desempregadas querem é ter um emprego. É ter uma forma de sustentar a sua família. Mas nós precisamos aprender a honrar a Deus quando esse emprego chegar. A honrar a Deus quando Ele nos der a oportunidade. E muitas vezes nós não honramos isso aqui. Nós pedimos: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá uma oportunidade de trabalho. E quando nós recebemos, nós não honramos a Deus. E depois a gente paga um preço altíssimo por isso. Então ele está dizendo aqui, um outro compromisso que eles assinaram é que as primícias da colheita, o dízimo das colheitas dos levitas serão levados ao templo. Verso 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos
e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Aí no finalzinho do verso 39 diz assim: não negligenciaremos mais o templo de nosso Deus. Era a reconstrução do templo, era a reconstrução dos muros, precisava que essa obra fosse feita e eles não podiam depender do governo persa, que era o que comandava esse período aqui da história. E Deus mostrou para eles que, apesar de eles estarem debaixo ainda do domínio persa, agora eles tinham autoridade e autonomia para reconstruir o seu templo, para reconstruir a liturgia dos cultos, e que não dependessem desses líderes, que eles mesmos fizessem isso. Parece muito com o momento em que Jesus estava com uma multidão de pessoas pregando a palavra e na multiplicação, né, dos pães e peixes, alguém chega para Jesus e diz: Senhor, manda esse povo embora, porque não tem o que dar a eles o que comerem. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, deem vocês a eles o que comerem. Essa é a demonstração de que nós temos que fazer a obra de Deus. Nós, sacerdotes do Deus vivo, que fomos chamados para servir a Deus, não podemos esperar as coisas acontecerem. Às vezes nós nos dedicamos tanto ao nosso trabalho, à nossa vida profissional, e esquecemos que dentro da igreja existem pessoas que precisam da mesma dedicação. E essa dedicação, às vezes, que a maioria das vezes, ela é voluntária. É preciso que nós, como servos de Deus, possamos fazer votos de compromisso com a obra de Deus. Porque tem muita gente usando a palavra de Deus de forma errada, se beneficiando com isso, enriquecendo com isso. E nós que temos um evangelho que nós pregamos saudável, nós que temos uma igreja que procura ao máximo seguir os princípios bíblicos, procura seguir os mandamentos de Deus, não precisamos realmente ficar clamando para que haja compromisso. Eu acredito que você, como bom servo de Deus, faça um compromisso. Senhor, eu sei fazer isso e eu não faço nada na obra de Deus. Senhor, eu preciso fazer algo para Ti. Sela esse compromisso, porque eu tenho certeza que não vai faltar tempo. Hoje, todas as igrejas, não só na PIB Tabapuá, as pessoas que mais trabalham nas igrejas são pessoas ocupadas, são pessoas que têm suas vidas profissionais, mas que dedicam seu tempo, parte do seu tempo, para dirigir um grupo pequeno, para ajudar na distribuição de alimentos, para separar um dia da semana, não precisa ser sábado, pode ser qualquer dia, para fazer aconselhamento, para orar, para ajudar nas visitas. Eu acredito que se cada crente entendesse o seu valor como sacerdote do Deus vivo, nós não abandonaríamos a obra, como a gente percebe que em muitos casos nós fazemos a obra do Senhor de forma tão despretensiosa, tão de mau gosto, que não fica como Deus realmente gostaria que ficasse. Que essa palavra possa ter entrado em teu coração e possa gerar em você o desejo de ter um compromisso maior com a obra de Deus, parar de às vezes, reclamar, parar às vezes de pensar que vai ter algo que vai mudar a história da igreja. Se a gente não fizer o nosso papel, se a gente não colocar a mão na massa, ninguém vai vir lá de fora fazer. Então tome a iniciativa. Pastor, eu sei fazer isso, eu quero fazer, faça. Eu quero cuidar de crianças. Nós precisamos sempre de pessoa para cuidar de criança. Tem aí os embaixadores do rei, que a gente está doido para voltar. Precisa de gente para apoiar, precisa de gente para se dedicar. Então, cele um compromisso. O voto que o povo fez aqui começou lá de cima, com os líderes. Falo primeiro para os líderes das igrejas. Cele um compromisso de aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Hoje os seminários estão vazios, porque as pessoas não querem mais aprenderem da palavra de Deus para se dedicar. E algumas igrejas estão precisando de pessoas que têm um amor à obra de Deus e dediquem um pouco do seu tempo para servi-lo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa criar esse novo compromisso de servi-lo com mais dedicação, para que a gente não pague um preço tão alto como esse povo de Deus sofreu por não obedecer
aquilo que o Senhor tanto tempo já tinha escrito através da lei de Moisés. E nós, através da Bíblia Sagrada que nós temos em nossa casa. Vamos orar. Soberano Deus, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos deu através dessa ferramenta das redes sociais para abençoar vidas. Que essa palavra possa chegar em muitos corações. Corações de pessoas que têm até o desejo de trabalhar na tua obra, mas que se sentem, às vezes, com medo de serem rejeitados, com medo de serem criticados. Ó Pai, nós sabemos que aqui Esdras, Neemias e todos os profetas que agiram nesse período também foram criticados, que o próprio Jesus foi criticado, mas ele não abriu mão da obra tão maravilhosa que nos levou à vida eterna. Que possamos olhar sempre para Cristo, para que nunca venhamos a desanimar do trabalho que o Senhor tem a fazer através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa quarta-feira a todos, que Deus abençoe. E amanhã queria convidar os homens daqui da PIB da Vapuá a participar do nossa reunião pelo Meet. Então vou mandar o link, colocar o link lá no grupo dos homens, que Deus vai nos falar novamente amanhã às 9h15. Deus abençoe, até sábado, 5 horas, na Escola de Vida, e domingo, nosso culto, 18 horas. Uma boa noite a todos.